Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Está entrando no ar episódio A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a nossa, a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. E no episódio de hoje nós vamos entender como prosperar no caminho da independência, aproveitando que essa semana foi a semana do 7 de setembro, né? Então, como alcançar a independência em todas as áreas da vida. Dicas poderosas para praticar imediatamente. Então, bora lá! Energia a 1000 por hora, porque estamos começando o episódio número 101 do Hora da Ação. Parabéns a você que nos acompanha aí desde o início ou a partir de qualquer momento que você começou a acompanhar aqui o Hora da Ação. Seguinte, essa semana comemoramos aí o 7 de setembro e se você está ouvindo depois dessa época, né, numa reprise ou então no canal do YouTube, não tem problema. Nós vamos estar entendendo aqui o que significa verdadeira independência. Sim, a gente comemora a independência do Brasil, ok, independência por quê? Porque o nosso país estava dependente de outro país, que no caso era Portugal, né? E essa é a história do Brasil e com certeza você deve ter estudado aí no tempo de escola. Perfeito. Agora, na nossa vida, como é que a gente conquista a independência ou trabalha para alcançar essa independência nas áreas que a gente vive, né? Em todas as áreas, seja financeiro, emocional, saúde, como ser independente. Primeiro ponto, a gente tem que entender que independente é você não estar dependente, né? Ao contrário de dependente é independente. E as dependências existem em vários fatores, em várias circunstâncias. E não estou falando apenas de área financeira, não. Ou apenas, enfim, de uma área exclusiva, não. Em todas as nossas áreas, principalmente no emocional. Quantas e quantas pessoas vivem dependentes dos outros, né? Vivem dependendo de aprovação, dependendo que os outros aprovem aquilo que você tem para fazer, aquele grito que está dentro de si mesmo. Você com certeza conhece pessoas assim. Se não é uma dessas pessoas, né? Às vezes nós queremos tanto a aprovação do próximo que isso trava a gente, né? E assim, quantos projetos não vão para a prática por conta desse medo, por conta desse receio? E isso é estar dependente, é estar dependendo do que o outro vai dizer de você. Claro que feedbacks, opiniões são sempre muito bem-vindas, né? Principalmente para empreendedores, para você que está ouvindo aí, que também é empreendedor assim como eu. Independência é você fazer aquilo que de fato é o seu propósito, não necessitando de aprovação. Porque se a gente vê a história de qualquer empresa, de qualquer negócio, quanto mais sucesso aquela empresa tem, mais disruptiva é. O que é disruptivo? Uma ideia disruptiva é algo que mexe com as estruturas normais e é totalmente diferenciada, essa é a palavra. Então não tenha medo de ser diferente. Isso é muito claro de se entender no mundo dos negócios, mas na nossa própria vida também é assim. Aquele que é diferente não é o pior, mas sim é o melhor. Muitas das vezes, claro, não é uma regra absoluta, você pode estar sendo diferente, pode estar sendo errado, sim, mas na maioria das vezes é ao contrário. Se você está indo diferente da maioria, é porque você está no caminho certo. Veja, a probabilidade se você está seguindo a grande maioria das pessoas, o fruto que elas geram não é o fruto que você quer. A gente vê isso pelos resultados. Como saber se o caminho onde você está seguindo é o caminho certo ou não? Pelos resultados. É assim, inclusive, bíblico, né? A árvore que não dá frutos, ela vai ser queimada, vai se tornar uma lenha, né? Ela não vai ser cuidada. Uma árvore que não dá frutos
o que acontece? Ela vai ser tirada, arrancada dali, queimada, né? Pegar o tronco, pegar os galhos e transformar em realmente assim uma lareira ou qualquer coisa, mas ela não vai continuar ali, porque se ela é uma árvore frutífera e o objetivo dela, o propósito é gerar frutos, então você é também essa árvore. Nós somos uma árvore frutífera, todos nós temos que sim dar frutos nessa vida. E qual é o seu fruto? O fruto é o propósito. O propósito que nós temos é de fato o fruto que nós precisamos oferecer para a vida. E agora eu também digo o seguinte, que quanto mais você frutificar, mais pedras você vai levar. Como assim mais pedras você vai levar? Uma árvore, pensa aqui comigo, uma mangueira, que no Rio de Janeiro tem muitas, né? E hoje em dia não tanto, infelizmente, mas é uma das árvores características do clima tropical, entre outras, né? Quando tem muitas mangas, o que acontece? Vários garotos e até adultos jogam pedras, vão com cabos e tentam pegar as mangas, às vezes conseguem até arrancar, né, galhos da árvore, folhas, mas é uma árvore frutífera. As árvores que não dão frutos, ninguém está ali atirando pedras. Agora, o que é isso na nossa vida? É quando você começar a gerar frutos, é óbvio que as pessoas vão tentar jogar pedras em você, mas se estão jogando pedras é porque você está frutificando. Uma árvore que não é frutífera, ninguém joga pedra nela. Ninguém. Quem vai jogar pedra ou vai ir com, né, um pau querer bater numa árvore que não tem frutos? Não vai pegar nada ali, não vai colher nada. Então ela nunca vai levar pedradas. Porém, ela não é uma árvore frutífera. E nós somos as árvores frutíferas. Nós precisamos dar frutos. Novamente fazendo aqui, né, uma simples comparação até com a parte bíblica, né, da figueira. A figueira que não dá frutos é o que? Não é uma boa figueira. Então nós precisamos dar os nossos frutos, que é aquilo que você veio para fazer nesse mundo. E não significa que todos vão ter os frutos iguais, assim como as árvores, né? As mangueiras dão mangas, e nem mesmo as mangueiras têm os mesmos frutos. As macieiras e qualquer outra árvore tem frutos diferenciados. Isso significa que você não é obrigado a fazer as mesmas coisas que outra pessoa faz. E na realidade não é nem possível, pois todos nós somos diferentes. E o que acontece desde pequeno, a gente acaba aprendendo que é preciso ter o mesmo saber, desde a escola, passando por todos os níveis de instrução, seguindo uma grade, digamos, curricular de aprender as coisas igual todo mundo. E nós temos que saber que tudo bem, isso faz parte, é importante, mas nós temos o nosso propósito e a nossa pitada de ser diferente. Ninguém é igual a ninguém, então não se nivele, não queira ser igual a ninguém, queira ser melhor cada vez mais, não melhor que o outro, mas melhor que si mesmo, já basta, né? Porque quando você quer se colocar melhor do que alguém, o que acontece? Você vai se frustrar, porque nunca a gente consegue ser igual a ninguém. Cada um é especial. Você consegue a cada dia ser melhor do que você foi no dia anterior. Simplesmente isso. Não queira destruir ninguém, não queira dar frutos e ao mesmo tempo tirar os frutos dos outros, ou dar frutos, na verdade, não seus, pegar frutos de outras árvores, ou seja, de outras pessoas, e tentar parecer que são seus. Vão ser falsos, não vão ser frutos verdadeiros. Então os frutos precisam ser exclusivamente seus. Agora eu vou trazer aqui uma música muito interessante de um mentor meu, né? Depois eu vou dar os créditos de quem é essa música, né? A autoria, mas eu preciso que você escute com atenção, porque é apenas 35 segundos, é muito pouco tempo, né? E depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa música. Então eu vou colocar aqui rapidinho para você entender. Avançar, não desistir, ter a certeza da direção, abandonar a condição e viver de decisão. Avançar, não desistir, ter a certeza da direção, abandonar a condição e viver de decisão. Longe é o lugar que não existe. Será que você tem coragem de arriscar? E aí, gostou da música? Então, dentro dessa melodia tem códigos fortíssimos que é capaz de destravar qualquer tipo de bloqueio que você ainda tenha, né? Porque nós, por mais que a gente queira se libertar e ser independente,
dentro do nosso cérebro sempre vai surgir algumas amarras, prisões, né, por outras pessoas ao nosso redor e por vários outros fatores. Então vamos entender agora os elementos, cada uma das frases dentro dessa melodia aqui, que é autor, né, Pablo Marçal, para deixar aqui os créditos. Seguinte, olha a primeira frase: fazer o mesmo vai te deixar no mesmo lugar. Qual é o código? Qual é o segredo contido por trás dessa frase? É o seguinte: se você continuar fazendo o que você faz, os resultados vão ser os mesmos. É o que a gente vem falando sempre aqui nos episódios Hora da Ação. Agora, a próxima frase: o futuro está à sua frente. O que é isso? O futuro está à sua frente. Isso significa que o futuro, o seu objetivo, o seu sonho, a sua meta não é distante, está bem à sua frente. E você consegue até mesmo enxergar, basta você caminhar, basta você andar, o futuro está logo ali. É isso. A vida é feita para encarar. O que é encarar? É você não ter medo, é você não se sentir bloqueado, é agir, encarar mesmo, como se você fosse brigar com alguém, fazer uma luta ou jogar uma partida de futebol. Você tem que ir lá encarar. Quando você está fazendo, sei lá, um teste, uma prova, desde o tempo de escola, você tem que ir lá encarar e fazer. Então o futuro está à sua frente e a vida é feita para encarar. Significa que você só vai alcançar o seu futuro bom se você de fato encarar a realidade. E agora, olha outra chave aqui que complementa: o que me trouxe até aqui não me leva até lá. Significa que aquela bagagem que você tem, toda a sua experiência de vida, te fez chegar até onde você está, mas não é algo que vai te levar para o próximo passo. E tem uma frase também muito importante que eu gosto de dizer, que é assim: o que você ainda não tem hoje, ou o que você ainda não conquistou, é fruto do que você ainda não sabe. Porque se você souber, você vai conseguir. Porque tudo é questão de saber, tudo é questão de conhecer as coisas. E veja, hoje na era da internet você consegue saber praticamente tudo. Consegue ler livros de assuntos diversos, livros até mesmo avançados de universidade, está disponível na internet. Então não tem nada que te impeça de alcançar o que você quer. Conhecimento hoje está muito mais acessível que um tempo atrás. Cursos, treinamentos, palestras, tudo isso está acessível a muito menos custo que era uns anos atrás. Então por que não você buscar o que te falta chegar até lá, né? O que te trouxe aonde você está não é o que vai levar adiante. E o que mais a gente vê é gente questionar, né, o porquê tá tendo esses resultados negativos, o porquê tá com a vida travada, sendo que não faz nada para conhecer a saída. Fica só com os mesmos conhecimentos, com a mesma experiência de vida ali, não sai dali, sendo que aquilo que você aprendeu até hoje te serviu para estar onde você está, mas não vai te servir para levar adiante para esse futuro que você quer. Vai até te levar adiante, mas é um adiante parecido com o que é aonde você chegou agora, né? Então a vida é um constante aprendizado. Veja isso. Agora, quando começar isso, vem esse parágrafo aqui no refrão: esta é a hora, o tempo é agora. Essa é a letra completa, mostrei ali um pouquinho dela, né? Não sei se estava toda a escrita da música, mas tem essa frase aqui que é muito incrível: esta é a hora, o tempo é agora. O que vai fazer? O que você vai fazer? Essa é a hora, o momento é agora. O que você vai fazer? E aí tem aqui também mais uma frase que é: respira fundo e põe o pé no acelerador. Ou seja, vai com tudo. Bota a sua maior força, a sua maior intensidade para você ser independente. Assim como era nas guerras, quando os países estavam presos, o que acontecia? Tinha que ir lá alguém lutar, guerrear, colocar à disposição, encarar a tropa do inimigo. Tinha que ir lá encarar, pôr o pé no acelerador, pegar o tanque de guerra e partir para a ação. Isso é pôr o pé no acelerador, é não ter medo. E agora a próxima frase é o seguinte: avançar, não desistir. Porque o que impede muitas pessoas de conseguirem atingir o que elas querem é simplesmente a desistência. Se você não desistir, é fato que o resultado vai surgir. Porque se você avança sem andar para trás, você vai estar se aproximando cada vez mais das suas metas. Não tenha medo, avança sem desistir. Tenha certeza da direção. Por quê? Não adianta avançar se a direção estiver incorreta. Então antes de fazer isso, você planeje as suas ações, ter a certeza dessa direção, porque andar sem rumo é não ter direção. Em qualquer caminho serve. Se você está lutando, mas sem caminho, você está sem direção, e sem direção você não consegue nada. Agora, você precisa abandonar a condição. O que é a condição?
Quantas e quantas pessoas ficam presas numa condição de vitimismo? Mas eu não posso por conta disso, eu não posso por conta que eu tenho, sei lá, cuidar alguém da família, porque eu tenho essa, digamos, deficiência e tal. E a gente vê ao mesmo tempo outras pessoas com deficiências físicas, inclusive, que conseguem muito mais coisas que outras pessoas, entre aspas, perfeitas, não conseguem. Por que isso? Por que isso acontece? Justamente porque as pessoas não abandonam a condição. O que é abandonar a condição? É não ficar preso em condições que são postas para você, condições físicas, condições de pensamentos, tudo que for tipo de condição. Condição é algo que você está nesse momento, está condicionado, ou seja, você está naquela realidade, naquele momento, mas a condição não determina o seu resultado futuro. A condição é algo do presente que você pode e deve mudar. Então a condição precisa ser abandonada. Abandone a condição e viva de decisão. Olha aqui, abandonar a condição e viver de decisão. Olha as chaves: desistir jamais, direção, abandonar a condição e viver de decisões. Olha, códigos poderosos para destravar a independência. Olha aí. Agora, olha, veja, o longe é o lugar que não existe. Por quê? O que acontece? Quando a gente começa a andar, caminhar, às vezes a pessoa pensa, pô, tá tão longe. Longe é o lugar que não existe. Se você diz que é longe, então esse lugar não existe, você nunca vai atingir, porque o longe não tem quilometragem. Se você vai sair com o seu carro agora e diz, é longe. Ok, mas é longe quanto? São quantos quilômetros para chegar lá? Se você não sabe o quão longe é, não existe. Não vai chegar a lugar nenhum, porque o longe é um lugar que não existe. Agora, quem aí não tem medo de arriscar? Olha que frase poderosa, porque quando a gente vai para a guerra é inevitável que vai cometer riscos, que pode acontecer problemas e vai acontecer, isso é fato. E o que determina você sair da condição é não ter medo de arriscar, não ter medo de ser criticado, tudo relacionado ao que a gente conversou aqui no início. Olha, é abandonar a condição, o código poderoso dentro dessa frase. É uma chave que desbloqueia. Olha aqui, o futuro está à sua frente, ou seja, próximos passos. Não é distante, porque o longe é um lugar que não existe. Então, se você acha que está longe, você realmente vai estar longe sempre, porque o longe não pode ser medido, não pode. A distância longe, a distância chamada longe, não é distância metrificável. Então, você nunca vai atingir. Por isso que quando você escuta alguém falar longe, é impreciso, é indefinido, é algo que não dá clareza. Então, se não tem clareza, como é que você vai criar estratégias para atingir algo que se você mesmo não tem clareza? Para você é longe. E o longe não tem como criar estratégias para chegar em algo que é longe. Porque o longe, se não tem métrica, o que você vai fazer para encurtar esse longe? Não há o que fazer, né? Então, esqueça o longe. O longe é lugar que não existe. Não tenha medo de arriscar e viva de decisão. Olha a palavra decisão. Decidir é você realmente abandonar as condições, abandonar o que dizem ao seu redor. E agora, tem pessoas também que dizem o seguinte: vamos buscar o não, porque o sim vai aparecer, né? Vamos lutar. Muitos nãos, muitas coisas negativas vão surgir, então quanto mais nãos você ouvir, mais próximo você vai estar do sim. Isso é uma verdade, uma meia verdade, mas você precisa sentir que você é o sim que as pessoas procuram. Você é o sim para o fechamento de um contrato, você é o sim. Você é o sim para um relacionamento que você quer ter, você é o sim. E não está buscando coisas negativas, está buscando o sim. E não ao contrário, não o caminho de eu vou passar por vários nãos até encontrar o sim. Isso é vitimismo, isso é você aceitar que vai sofrer no caminho. É fato que pode surgir não, vai surgir desafios, isso é natural, mas você precisa se posicionar como sendo sim, porque se você chega para fazer uma negociação acreditando que ali vai sair um não e o sim vai ser um ou outro que vai sair, então de fato é isso que vai acontecer, porque você está projetando isso, a sua imagem corporal, o seu jeito de falar, a sua postura, tudo vai estar levando para o não ao invés do sim. Então seja o sim, e seja determinado a ser o sim. Entende? E exatamente isso faz a independência acontecer. Quando aconteceu qualquer guerra no mundo que deu a separação de uma colônia, quem foi lá lutar estava sendo sim.
Ele se colocou a dizer que é o sim. Todos eram certos? Não. Teve gente que morreu, mas faz parte da luta. Ele lutou, ele guerreou por uma nação, e você não vai guerrear por uma nação, você não vai estar correndo risco de morte, simplesmente você vai estar correndo risco de atingir um resultado, sair do lugar, se mexer, simplesmente se mexer, fazer diferente, não ser mais o mesmo. Independência não é para você simplesmente achar que é um dia mais comum. Independência é para você colocar um ponto de virada na sua própria vida. Então é ser independente, é não ter dependências, ou seja, amarra as coisas que amarram. Por exemplo, o que é uma dependência? A preocupação é uma dependência. Você está dependendo daquela ocupação prévia, que não é. Né? Quantas vezes a gente fica preocupado com algo e é pré-ocupado, ou seja, é uma ocupação que não existe, mas você está previamente ocupado daquilo. Isso é besteira, isso é coisas que te prendem, são dependências. Depender da aprovação, como eu também falei bem no início, isso tudo te amarra. Aí quando você estiver fazendo, inclusive, negócios, relacionando com pessoas, foque a maioria do tempo naquela pessoa. Né? Foque em ser o melhor possível e não queira ser assim, eu quero ser o que conquista tudo. Você já é o vencedor, você já é a pessoa vitoriosa. Não vai ser simplesmente determinado que você é ou não é por alguma conversa que você está fazendo, por uma negociação. Não, você já é uma pessoa de vitória. E as pessoas que forem também de vitórias vão se conectar contigo. Isso é um processo natural, né? Então entenda que nem tudo vai ser para você. E tudo que vai ser para você é porque de fato é. E assim, seja o sim. Vá adiante sem jamais viver nas condições. As condições é tão horrível, né? Quantas aí sociedades, às vezes um país inteiro, um continente tipo, né, a África, a gente vê o que? Muitas pessoas vivendo de condição, enquanto tem um ou outro que se liberta da condição e começa a viver de decisão. E aí a pessoa que começa a se levantar no meio de uma multidão de pessoas, o que acontece? Essa pessoa começa a ter resultados diferentes, começa a ser, né, seguida, e assim faz um movimento. Olha aí. E na natureza a gente também pode perceber o seguinte: as plantas que crescem muito rápido são capim, mato, plantas que não têm raiz muito profunda. Já as que demoram muito mais tempo para crescer, elas estão criando as raízes. E qual é a diferença de um mato para uma árvore? Um mato qualquer pessoa consegue arrancar e dar em qualquer lugar, né? Então veja, a maioria das pessoas são como mato. Elas fazem qualquer coisa em qualquer lugar, não tem propósito, não tem direção, não tem comando da própria vida. Qualquer um facilmente consegue pisar, qualquer um facilmente consegue arrancar o mato, qualquer um, simplesmente qualquer coisa consegue tirar o mato. Até mesmo uma criança consegue arrancar um mato. Já uma árvore é muito mais difícil de ser arrancada porque as raízes são fortes. As raízes levam às vezes anos para ser construída. E quando a árvore cresce, nem mesmo tempestades fortes conseguem derrubar. São raros os casos que uma árvore é derrubada numa tempestade, né? Já o mato nem se fala. O mato toda hora é pisado, toda hora é arrancado, e ninguém nem noticia quando o mato acaba, quando o mato cai. Mas quando uma árvore cai, muitas vezes é assim, motivo até de notícia, causa até, né, impacto. Por quê? Porque a árvore é grande, a árvore é algo gigantesco, né? Principalmente as mais antigas. Quanto mais raízes a árvore tem, mais forte ela é, mais resistente a pancadas ela vai ser. Muitas até sobrevivem, né, ali maus tratos no caule, e estão ali firmes e fortes. Às vezes são cortados e tornam a crescer novamente. Isso é a resiliência de uma árvore. O mato é mato, acaba um, vem outro. Ninguém está ali se importando com o mato. Ninguém pensa duas vezes se vai arrancar ou não o mato. Já uma árvore se pensa duas vezes. Por quê? Porque uma árvore não é assim coisa que nasce em qualquer lugar, não é da noite para o dia que aparece, né? Então é assim que deve ser nossa vida colhida, né? A colheita vem depois de uma plantação, que ela precisa ser estruturada como uma árvore é. A árvore é estruturada com o passar do tempo. A árvore não cresce do nada. A árvore ela cresce, mas primeiro ela cria as raízes para depois ela vir para fora. Agora, as que tem poucas raízes, qualquer vento que vier, qualquer tempestade vai
arrancá-las do chão. Assim são as pessoas que querem despertar para a vida, que nascem, mas elas não dão continuidade, elas não fazem as raízes, elas querem logo ter os frutos precoce, né? Como o ser humano que, né, tem filhos antes do tempo, só vai arranjar problemas físicos, só vai arranjar dificuldades. Por quê? Porque foi apressado demais. E o apressado, já diz aquele ditado, né? Come cru ou queimado. Então não queira ser apressado. Entenda o tempo das coisas, mas não ache que o tempo vai vir ao acaso. Se você não fizer nada, esse tempo nunca vai surgir. Há uma ilusão aí forte que é assim: tudo que é para acontecer vai de fato acontecer, queira ou não queira. Não vai acontecer. Você tem a força de influenciar as coisas que vão surgir. Sim. Lembra agora, qualquer coisa aí do passado, né? Se você não tivesse feito aquilo, você não teria o que você tem hoje, você não estaria na vida que está hoje. Coisas erradas também. Muitas vezes a gente percebe que o passado influencia o presente com as coisas erradas que você cometeu lá no passado. E você fica pensando: poxa, se eu não tivesse feito isso, hoje eu estaria assim, hoje eu teria muito melhor. Enfim, você começa a lembrar do passado, o quanto você poderia ter feito melhor. Porém, você se esquece, né? Não estou dizendo você, mas assim, uma grande parcela aí da população que vive frustrado se esquece de que o presente é o que determina o futuro e apenas lembra do passado e sabe que o passado determinou o presente e se lamenta do presente por conta do passado, mas esquece que vai se lamentar do futuro por conta desse presente que está vivendo hoje. Então olha a tamanha burrice das pessoas de pensar no passado e esquecer que o presente agora vai se tornar passado no futuro e que ela vai se lamentar de novo. Então ela percorre o mesmo ciclo várias e várias vezes, não sai daquele lugar, porque vive se lamentando do passado e por se lamentar vive de tristezas, vive de pensamentos ruins e faz o futuro ser também ruim e vai chegar no futuro e vai se lamentar do passado que era o presente, que ainda dava tempo de ser recuperado. Olha aí. Então, se você enxergou alguma coisa que fez errado no ano passado e agora você quer mudar, não fique pensando nessa coisa, porque se você ficar pensando nela, você vai deixar de fazer o que precisa ser feito agora. E o que precisa ser feito agora é o que vai determinar daqui a um tempo. Então, se liberte disso, se liberte do passado. Inclusive teve um episódio que eu falei exatamente sobre isso, as amarras do passado, o quanto é ruim você ficar preso ao passado, o quanto é negativo, fisicamente, espiritual, emocional. É muito ruim você estar preso ao passado. E também você não pode ficar preso ao futuro, porque o futuro é ansiosidade. Você fica ansioso demais, porque você fica pensando no que vai vir e esquece também que só vai vir se você fizer no presente. Olha aí, o presente é o poder do agora. Inclusive eu recomendo aqui um livro chamado Poder do Agora. Entender o que? O agora é o tempo mais importante. É o tempo mais importante. É o tempo que você pode fazer todas as mudanças que você quer fazer. É o tempo que você pode perdoar. É o tempo que você pode pedir perdão. É o tempo que você pode frutificar. É o tempo que você pode plantar. É o tempo que tudo pode ser modificado. Agora, o passado você não pode mudar. O futuro você também não pode mudar, mas você está construindo ele. O futuro você está construindo. Mas aonde que está construindo? Amanhã? Não, você está construindo hoje. Você está construindo agora. Com o que você ouve, com o que você fala. Então, agora, no momento que você for, por exemplo, assistir uma série, Netflix ou qualquer coisa, você lembra o seguinte, que você está se dedicando ali um tempo que você está tirando de rumo ao seu objetivo. Mas tudo bem, diversão faz parte. Mas naquele momento que você está ali, você está dedicando minutos na sua vida mesmo para aquilo que você está dando energia. E o que a gente dá energia se potencializa. Então, se você dá energia a coisas que não vão se aproximar do objetivo, claramente você vai estar se distanciando do objetivo. Então, dê energia para o que te vai levar mais próximo da sua meta, né? Quantas horas, se a gente somar quantas horas a gente passa desperdiçando tempo, e depois lá na frente a gente reclama desse tempo e perde mais tempo reclamando do tempo. Olha aí, olha como é a hipocrisia tremenda a gente reclamar do tempo, porque quando a gente reclama do tempo a gente está perdendo mais tempo, né? Veja como é algo assim que a gente não pensa, mas é a realidade. E é muito simples de enxergar. Acredito que agora você está conseguindo enxergar. E nós aqui juntos estamos conseguindo enxergar de uma maneira diferente a importância de viver a realidade.
tomar decisão, não viver de condições. O condicionamento está só na sua mente. As condições que existem, mesmo que você tenha condições físicas limitadas, você é capaz de muito mais do que você está fazendo agora. E a prova disso são várias e várias pessoas que eram limitadas fisicamente e que conseguiram resultados que muitas pessoas fisicamente saudáveis não conseguem. Por quê? Porque elas vivem de condição, e as pessoas que conseguem resultados, elas não vivem de condição, elas não se prendem a não ter um braço, elas não se prendem a condições. Então se liberte dessas condições. Mas eu tenho um problema disso. Não importa o problema que você tem, não viva de condição, viva de decisão. Aí está a independência. Se qualquer população acreditasse que a condição de estar colonizado, de estar preso, era a decisão final, o que ia acontecer? Nunca ia se libertar, porque jamais alguém que está dominando outro país ia deixar assim do nada. Teve que haver um confronto, teve que haver ali um desafio, e você com seus próprios medos tem que se confrontar, porque o medo é o seu inimigo que está querendo atacar, e você precisa confrontá-lo e não fugir, não pode fugir, porque o inimigo ele vai se aproximar. O inimigo é o medo, o inimigo é o receio, tudo isso é algo completamente bloqueador. Então, para você se libertar, você tem que partir para o confronto. O confronto produz a libertação. Mas eu posso morrer no confronto. Mas você prefere morrer no confronto ou prefere correr o risco de ter a liberdade, de ser independente? É muito melhor você correr o risco de ser independente do que viver uma vida toda dependente, sobrevivendo. Muito melhor viver, né? E assim, hoje em dia a gente não vai correr risco de morte de jeito nenhum, mas a gente vai se libertar. Então, claro, vai ter uns sacrifícios de dias, de momentos, né? Que se precisa se sacrificar em nome de um resultado, de um futuro, mas isso é nada demais por conta do que há de vir. O que há de vir é muito poderoso, é muito grande. Então, não tenha medo de confronto. Parta para o confronto. O confronto é demais. O confronto é poderoso. Olha que maravilhoso, né? Então, jamais esqueça do confronto. O confronto é, assim, uma essência importante para prosperar. Não tenha medo. Jamais tenha medo. Siga adiante e vamos finalizando o podcast de hoje, podcast da independência, para você se tornar independente de uma vez por todas. Compartilhe esse podcast com amigos, com familiares, e vamos juntos acompanhar aqui a nossa web rádio CBR. Sucesso e prosperidade constantemente. Até o nosso próximo episódio. Até o próximo A Hora da Ação.